O Supremo Tribunal Federal deve julgar daqui a pouco um recurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul que contesta a decisão do TJ do Estado que manteve os descontos dos dias trabalhados de um preso que cometeu falta grave. Pela lei vigente, o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto tem direito à remissão de parte do tempo da pena, uma redução do período que ele passa na cadeia. O benefício é dado em razão de estudo ou trabalho. A conta é simples. A cada 12 horas, frequentando aulas ou curso de qualificação profissional, é reduzido um dia da pena. Remissão também, que se aplica a cada 3 dias de trabalho. Mas se o detento cometer falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, recomeçando a contagem a partir da data da infração. Isso porque ele teria cometido infração grave ao faltar 4 dias seguidos num curso profissionalizante sem justificativa. A súmula 9, na verdade, diz que o disposto no artigo 127 foi recebido pela ordem constitucional vigente, que não se aplica a ele o limite temporal previsto no caput do artigo 58, porque efetivamente a simples edição dessa súmula já é suficiente para sustentar a reforma da decisão. Já a Defensoria Pública rebate, dizendo que neste caso a perda do benefício é irregular. Nem sempre a falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime e também nem sempre acarreta a perda dos dias remidos. A defesa espera que seja negado o provimento ao recurso extraordinário e seja mantida a decisão do Tribunal de Justiça, né, que com base também nos princípios constitucionais da isonomia, da proporcionalidade, acabou sendo acolhida a tese defensiva. O ministro relator do recurso extraordinário já proferiu seu voto. Julgando procedente parcialmente o recurso do Ministério Público, determinando a baixa ao juízo de execuções para que decida de acordo com a novatio legis e melius, conforme o artigo 66.1 da Lei 7210 de 84. Então, a solução, a proposta de votação é essa. Muito bem, para comentar sobre esse tema, nós vamos conversar agora aqui no estúdio com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Gisele, o ministro Fux usou a expressão novatio legis, né? O que ele quis dizer com isso? Novatio legis, Paulo, é uma expressão bem simples, significa lei nova, e o ministro se referiu a ela exatamente para dizer que houve uma alteração na lei de execução penal. Ela originalmente é de 1984 e previa que o cometimento de falta grave pelo condenado gerava a perda total dos dias remidos. Em 2011, teve uma alteração e a perda dos dias remidos passou a ser regulamentada de acordo com a lei de até 1/3 e não mais total. E o que diz as súmulas do STF a respeito deste assunto? 2 súmulas tratam dessa matéria. A súmula vinculante número 9 foi analisada na época da redação anterior da lei. Então, os ministros do Supremo, naquela época, decidiram que é constitucional a redação que previa a perda total dos dias remidos. No entanto, o ministro Luiz Fux, diante da atual redação da norma, pede, inclusive, o cancelamento dessa súmula, porque a atual legislação prevê que a perda é possível de até 1/3 e não mais total. E tem uma outra súmula, a 611, que prevê que a aplicação da lei benéfica, depois de uma sentença condenatória transitada em julgado, passa a ser da alçada, ou seja, quem tem que aplicar é o juiz das execuções penais. E por que o julgamento foi adiado? A ministra Carmen Lúcia trouxe um dado novo no dia do julgamento. E aí o que aconteceu? Ela trouxe uma informação importante no sentido de que, naquele caso concreto, a pena já teria sido extinta. E como os recursos extraordinários, eles analisam, os ministros ao julgarem, eles analisam uma situação concreta, não teria mais pertinência abordar esse tema por meio daquele recurso, seria necessário substituir o recurso por conta da repercussão geral. Ok. Outra ação que os ministros do Supremo devem julgar hoje é uma ação penal proposta pelo Ministério Público do Rio de Janeiro sobre uma suposta desobediência de um ex-prefeito do município de Nova Iguaçu. Em 2004, Lindbergh Farias foi eleito prefeito de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Desde então, várias ações suspeitas de seu governo estão sendo investigadas pelos Ministérios Públicos Estadual e Federal e ainda pelo Ministério Público do Trabalho. E foi por iniciativa do Ministério Público do Estado do Rio que foi instaurada a ação penal para apurar a suposta prática do delito tipificado contra o então prefeito Lindbergh Farias. De acordo com a denúncia recebida em setembro de 2010, ele foi acusado de desobediência por ter deixado de responder a ofícios da Promotoria de Justiça de Nova Iguaçu, no Rio. A ele eram solicitados dados técnicos indispensáveis para propor a ação civil pública. A discussão veio parar no Supremo porque Lindbergh Farias se elegeu senador nas últimas eleições de 2010.
2010. Por este motivo, ele tem foro privilegiado, onde compete ao Supremo julgar ações contra ele. A ação penal chegou ao STF em abril de 2012. O senador pede que a denúncia contra ele seja rejeitada ou sua absolvição sumária. O relator da ação penal é o ministro Dias Toffoli. E em nota, a assessoria jurídica do senador Lindbergh Farias disse que a acusação de desobediência é injusta e descabida por não ter recebido o ofício. Assim, falta justa causa para a ação penal. Doutora Gisele, qual é a pena prevista para esse crime? A pena, de acordo com a lei que trata da ação civil pública, varia de 1 a 3 anos de reclusão, além da multa. Agora, a gente precisa lembrar também que, em relação a uma condenação criminal, existem outras consequências previstas na Constituição Federal, como a suspensão dos direitos políticos, e essa suspensão se dá pelo período da condenação, e é claro que apenas essas consequências se dariam a partir do momento em que se tem uma sentença irrecorrível, ou seja, aquela que já transitou em julgado. E pode gerar também a perda do mandato do parlamentar, do senador. E o que é absolvição sumária e em que situação que ela acontece? Uma situação prevista no Código de Processo Penal. O juiz ele pode, logo após o recebimento da denúncia, ele manda citar o réu e o réu apresenta uma defesa preliminar. Essa defesa preliminar, logo após, ela é avaliada pelo juiz. E o juiz tem a possibilidade de verificar se algumas das circunstâncias previstas no Código de Processo Penal se encontram presentes e, havendo alguma dessas circunstâncias manifestamente presentes, ele pode, desde já, absolver sem ter que dar prosseguimento para aquela ação penal. Quais seriam essas situações? Quando ficar, por exemplo, demonstrado uma causa excludente de ilicitude, como uma legítima defesa, um estrito cumprimento do dever legal. Quando aqueles fatos descritos naquela peça acusatória não for considerado crime, for comprovadamente uma situação atípica, então são situações que poderiam gerar essa absolvição sumária.